Olá, combatentes do Canorte da Guerra. O nosso vídeo de hoje refere-se à entrevista do embaixador da França no Brasil, Michel Miraet, ao jornal Valor Econômico. Tá? A entrevista foi publicada hoje, dia 1º de outubro. É interessante essa entrevista porque mostra bem alguns aspectos de como pensa a elite francesa, né, a elite política, principalmente no quesito soberania. Vamos dar uma olhada nos pontos que ele enfatizou. Então ele nega a postura neocolonialista do Macron, né? Ele fala que o Macron realmente ele não pensa aí em afrontar a soberania do Brasil. Mas o fato é que afrontou, né, gente? Não era para ter chegado nesse ponto, mas chegou. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ele efetivamente afrontou. Ele fragilizou o nosso conceito de soberania. Isso está claro com todas as letras. Quem quiser procure aí na internet. Segundo, ele fala que algumas pessoas no Brasil estão vivendo no século XIX, provavelmente se referindo à trupe do presidente Bolsonaro, né? Só que se nós estamos, isso aí é ele que está afirmando, os franceses também, né? Porque essa postura aí de querer internacionalizar a Amazônia, porque de fato querem, tá? Reflete um pensamento colonial europeu do século XIX também. Então é meio complicado aí a defesa que ele fez dos interesses franceses. Mas vamos prosseguir. Ele fala que o presidente Macron não deve pedir desculpas. Olha, gente, nós precisamos separar as coisas aí em dois pontos. Um são as divergências entre o Macron e o Bolsonaro. Isso é problema deles. Outra é a postura do Macron como chefe de Estado perante uma nação, como é o caso do Brasil. Porque ele efetivamente colocou em xeque, tá, a nossa soberania sobre a Amazônia. Nesse ponto eu acho que ele tem que pedir desculpas porque gerou um mal-estar desnecessário. Se ele não se entende com o Bolsonaro, isso é problema dele, isso é o terreno pessoal. Mas eu acho que no terreno político, tá, a postura dele precisa ser um pouco mais contida. Bom, e ele fala que o Bolsonaro, né, falou para o eleitorado. De fato, isso realmente aconteceu, né? O discurso do presidente, em alguns pontos aí, foi mais para o pessoal que votou nele. Só que o que acontece é o seguinte: o Miraet eles colocam as coisas sempre como se o eleitorado do Bolsonaro fosse uma coisa legítima. Não é, gente. O Brasil é uma democracia. Goste-se ou não goste-se do sistema que está por aí, o Brasil é uma democracia, uma das maiores democracias do mundo, né? Então eu acho que um embaixador, que é uma pessoa que deveria ser, né, o cara que contemporiza, que bota panos quentes, ele não deveria agudizar essa questão como foi realmente. Não foi uma entrevista típica do embaixador. Se viesse aí, tá, de um outro tipo de profissional, dava para entender, mas um diplomata ele tem que ter uma postura, né, um pouco mais neutra, né, um pouco mais conciliadora. Eu não achei isso muito bom, não. E aquilo também, né, gente? Eleitorado por eleitorado, nós sabemos que o Macron está defendendo os interesses do eleitorado francês, principalmente dos agricultores, né? Eles têm um receio muito grande da entrada de produtos brasileiros na França, aí, que vai fazer uma concorrência, porque o produto brasileiro é competitivo, tá? O agronegócio brasileiro é competitivo, então eles têm esse medo aí. Então está todo mundo defendendo seus interesses. Eu acho que não precisava haver esse clash aí, né? E agora uma coisa que eu achei positivo que ele colocou, que não houve proposição de sanções por parte do Macron e da França. Eu acho isso bastante positivo. O que eu sempre coloquei aqui no canal, gente, eu não vou nessas fantasias que o pessoal coloca aí de França invadir o Brasil, acho que isso está fora de cogitação. Acho que o problema principal é exatamente um problema econômico, né? Se eles começarem com a proposição, a França tem muito peso no cenário internacional, se eles começarem com proposições, eles não estão entendendo, com propor sanções, eles não entendem o alcance disso. Em vez de ajudar a Amazônia, vai atrapalhar muito mais. A economia ali já é frágil, você coloca as sanções e esse pessoal vai ser prejudicado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então eles têm que tomar muito cuidado com palavras, porque essas palavras vão influenciar negativamente, vão prejudicar pessoas que estão na base social do Brasil, gente que sofre muito, são os primeiros e os que mais sofrem, os primeiros a sofrer e os que mais sofrem com uma crise econômica produzida pela má diplomacia, pela má política. Mas vamos prosseguir, né? Tem um ponto dele assim que eu achei assim o auge da empáfia. Se as pessoas se consideram ofendidas em seu orgulho nacionalista, lamentamos muito. Por favor, isso não é fala de embaixador, gente.
estaria bem na boca de, sei lá, de qualquer outro tipo de profissional, menos o embaixador, que eu já falei, uma pessoa que está ali para contemporizar, está ali para achar pontos em comum, tá? Tá ali para fazer uma comunhão. Eu acho que realmente péssima. Se é assim que a elite francesa pensa, o país deles vai muito mal. E uma coisa interessante que ele colocou também é que houve zero, né, na visão dele, zero de prejuízo nas relações comerciais, né, e políticas entre os dois países. Eu acho isso positivo. Então, o fato é o seguinte, gente, o Brasil precisa da França, tá? Tá aí no nosso caso o programa dos submarinos, de helicópteros, etc. E a França precisa do Brasil, que ela é grande importadora também. Acho que os dois países podem viver bem, eu acho que esses governantes vão passar e esse mal-estar aí vai ficar para trás. Eu acho que não era necessário chegar nesse ponto. A nossa visão aqui do canal é que os países eles têm que se acertar, buscar interesses em pontos em comum aí, tá? Conviver e fazerem trocas que beneficiem ambas as partes. E uma outra coisa que ele coloca que eu achei terrível é que não existe almoço grátis, né? Quem coloca meio bilhão de dólares na mesa vai exigir que esse dinheiro seja bem aplicado, se referindo às aplicações dos franceses aí com relação a projetos ecológicos, etc. Olha, gente, se for isso, se for para a pessoa emprestar dinheiro, querer mandar aqui no Brasil, querer dizer como nós vamos fazer as coisas, muito, muito mal. Então é melhor deixar esse dinheiro de lado. Então, para resumir para vocês, eu achei assim uma postura. Eu vou deixar o link da entrevista aqui, não sei se vocês vão conseguir abrir, porque é do Valor Econômico. Mas tem nas bancas hoje, quem quiser, ou quem for assinante, dá uma olhada lá depois. O nome do embaixador é Michel Miraillet. Aí depois vocês dão uma lida, tá? Eu acho assim bastante interessante. Eu acho que era um caso, palavras desastrosas do presidente Macron, depois foi agravado por algumas declarações aqui do presidente Bolsonaro e acabou gerando um mal-estar desnecessário entre dois países que precisam conviver. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Antes de encerrar, eu queria pedir o seguinte, não vamos esquecer de nos seguir no Facebook e no Instagram. Por quê? O canal precisa chegar a 10 mil seguidores nessas duas redes sociais, justamente para o Facebook dar uma atenção maior. Ele vai acabar monetizando os vídeos que são publicados no Facebook e isso beneficia bastante o canal Arte da Guerra, nos dá uma visibilidade muito grande, que é o que o canal sempre precisou. Eu lembro que essa semana nós vamos começar a reprisar a série A Semana do Vietnã. São 10 vídeos da Guerra do Vietnã que nós fizemos ano passado aqui no canal, nós vamos reprisar no Facebook. Então vocês olhem lá depois, tá? Então esse foi o nosso vídeo hoje. Vamos dar uma olhada no Instagram, que tem muita coisa boa do Coronel Montenegro, tá? Hoje ainda quero ver se eu faço mais um vídeo aí. Nós estamos voltando daqui a pouco, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais!